Bom dia a todos, que a graça e a paz esteja com todos, amém? Amém, é um prazer muito grande estarmos aqui nessa manhã, uma alegria da gente poder compartilharmos juntos a palavra de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, quem aqui está assim, talvez pela primeira vez ou segunda vez numa igreja, mas não para ir para a igreja para um casamento, ou quando morre alguém, ou é uma missa, alguma coisa assim no sétimo dia. Mas assim, está vindo por vir. Que não tem, assim, talvez, a rotina de igreja, ou que não conhece igreja, é a primeira vez. Quem é assim? Quem está pela primeira vez assim? Ok. Legal. Legal. Sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Agora, quem está assim visitando a IMEL hoje, ou algumas vezes, que já frequenta uma outra igreja, já frequentou uma outra igreja, já conhece como que é a dinâmica de igreja, sabe como que a igreja funciona, ou sabe mais ou menos. Quem está assim, ok, sejam bem-vindos também, Deus abençoe, viu? Legal. Agora, quem tem até um ano de igreja aqui na IMEL? Um ano, já está vindo um ano. Não todo domingo, mas aqui está vindo e tal. Até um ano. Tem ninguém? É mais do que um ano? Um ano, ok. Val? Não, Val, um ano. Legal, tá joia. Eu vou chegar na tua faixa, viu? Então, estou brincando, mas assim, até 10 anos. Até 10 anos, quem está na igreja, frequentando igreja, na rotina de igreja, já tem bastante gente. Ok. Mais do que 10 anos, agora vai. Isso, mais do que 10 anos, vai e todo. Bastante gente também, 10 anos frequentando igreja. Tem gente que tem 20. Para não constranger o Val, tem gente que tem mais 20, 30 anos de igreja. Até 40 anos, né? Então a gente não vai, né? A nossa intenção não é constranger ninguém. Mas sejam todos bem-vindos. A gente louva e agradece ao Senhor. Eu estou perguntando sobre igreja, porque a gente vai falar sobre igreja. Nessas próximas encontros que a gente vai ter, nos próximos cultos, nessa série, vamos falar muito sobre igreja. Então, para aqueles que estão começando a vir para a igreja, tentando entender o que é igreja, não se preocupe, talvez alguma outra coisa não fique clara, mas a gente está à disposição para poder tirar as dúvidas depois, tá bom? Mas deixa eu falar um pouco sobre uma estatística que tem lá nos Estados Unidos. E eu creio que talvez aqui no Brasil ainda está em fase de crescimento, mas próximos anos a gente não sabe como vai ser. Lá nos Estados Unidos, entre 6 e 10 mil igrejas são fechadas todos os anos nos Estados Unidos. Todos os anos, de 6 mil a 10 mil igrejas, elas fecham as portas. Por semana, em torno de 200 a 300 igrejas já fecharam nos Estados Unidos. E aí a grande pergunta é, mas por que está fechando? Por que a igreja está fechando as suas portas? Na Europa também não é diferente. Na Europa, muitas igrejas, muitos templos se tornaram boates, se tornaram bares, se tornaram museu também. Então, isso tem acontecido com as igrejas nesse presente momento, né, nessa nossa geração. E uma das coisas que as desculpas que as pessoas mais falam, quem, por exemplo, conduz ou está envolvido com a igreja, qual é a desculpa que geralmente a gente dá? Que eu já dei esses dias aí, mas eu já parei. A desculpa que a gente dá é, mas a cultura mudou. As pessoas mudaram. A geração nova está diferente. Antigamente era mais tranquilo, era mais fácil, mas as pessoas agora são diferentes, a cultura é diferente, a política mudou. E a gente vem com umas desculpas desse tipo. Mas se a gente for pensar que a igreja, no começo, no Novo Testamento, lá no começo, também era uma cultura complicada. A coisa tinha perseguição, tinha problemas políticos. A igreja cresceu ali no meio hostil também. E a gente vive também, no tempo de agora, a mesma coisa. E
a pessoa, assim, a equipe que fez esse trabalho assim, de pesquisa dos Estados Unidos, eles chegaram a uma conclusão das igrejas que ficavam ainda mantendo-se abertas e aquelas que fechavam, era o seguinte: a escolha é simples, mudar ou morrer. Ou a igreja muda, ou ela morre. Ou a igreja se adequa à geração que vive, que ela está inserida, ou morre. As igrejas que morrem, geralmente, são igrejas que ficaram no passado, no sentido assim de ritual, de pensamento, de condução. Mas aí, qual é o principal problema? Ok, tem uma questão da mudança, mas qual é o principal problema? Mais ainda, mais profundo. Falta de compromisso. Falta de compromisso, abnegação. Ou seja, falta de dedicação. Para o trabalho da igreja, vamos dizer assim. E o outro problema é a falta de compartilhar do evangelho com as pessoas. Ou seja, anunciar para outras pessoas o evangelho. Então, essa combinação de falta de compromisso, falta de dedicação, de abnegação e a falta de compartilhar o evangelho está fazendo as igrejas morrerem. E aí, ou muda, ou morre mesmo. Só que aí, assim, a gente vai trabalhar um pouco essa questão dessa discussão de igreja, porque cada um vai ter uma opinião a respeito disso. E eu quero mostrar alguns exemplos de mudanças. Pode ser que você concorde ou pode ser que você não concorde. Mas a pergunta que fica é esse o caminho que a gente tem que seguir? Aqui, em Mel Mogi, aqui, nossa igreja. Nós aqui. E quando a gente diz igreja, não é templo, é nós, pessoas, pessoas aqui. O que é que a gente vai fazer? Daqui a 30 anos, 50 anos, daqui a 100 anos, será que isso daqui vai ser um museu? Ou vai ser uma boate? Ou vai ser um restaurante? O que será que vai ser? Ou a gente vai mudar, ou vai morrer, mas mudar o quê? Eu quero dar alguns exemplos de mudanças. Eu não sei se você já foi para essa igreja, fica lá no sul, aqui no Brasil. Mais uma vez, eu não estou fazendo uma crítica falando que está certo ou está errado. Mas eu quero que a gente pense juntos. E buscar na palavra de Deus qual é o tipo de mudança que Deus deseja para nós. Porque a gente pode ser que não faça isso, mas pode ser que a gente faça de uma forma diferente. Mas isso daqui é uma igreja lá no sul, é um pastor jovem, agora deve ter uns 30 anos, ele é surfista. E ele diz o seguinte, a respeito do culto que eles fazem lá. Misturamos tudo. Tem teatro, dança, malabares e música. Você quer que eu repita? Misturamos tudo. Tem teatro. A gente já fez teatro aqui na igreja. Tem dança. A gente também dançou aqui já, na igreja. Então, se é para criticar, assim, pega leve, porque tem algumas coisas que a gente já fez, né? Tem malabares. Malabares a gente não fez ainda. Eu não sei se malabares inclui aquele cara com fogo. Acho que inclui, né? Mas pensou que legal? O Val, aqui, fazendo malabares e tal, pregando a palavra, pegando fogo em cima de vocês assim. Legal, né? Emocionante. É o que eles fazem lá. E tocam música. Bom, música a gente acabou de ouvir louvores, músicas que cantamos juntos e louvamos a Deus. Só que aí é diferente, porque eles tocam música do Coldplay. Quem conhece Coldplay? Coldplay é uma banda secular, eles não cantam músicas cristãs, mas eles tocam Coldplay. Ok, Coldplay você não conhece? Chico Buarque você já ouviu falar. Então, eles tocam no culto, Chico Buarque e também Jota Quest. Os pessoal mais antigo assim, isso é no culto. E esse é um dos cultos que eles fizeram. Tem uma referência ali, talvez, aos Piratas do Caribe, né? Eu acho que deve ser isso daí. Pensa aí se você concorda ou não. Porque assim, ou a gente muda ou não muda. Se não mudar, morre. É uma mudança. Mas será que é isso que a gente tem que fazer ou não? É para a gente perguntar. Para a gente se perguntar.
Isso daqui é um culto de uma igreja muito famosa, muito grande, inclusive tem uma sede em São Paulo. Eu não vou falar, porque senão você vai querer ir para lá, não vai vir mais para Imel. Então, não vou falar. Mas é uma igreja muito grande, tem em vários países. E esse é um culto que foi feito em Barcelona. Eu acho que não dá para vocês verem aí. Mas no momento do culto aqui, tem um jogo de luzes e tem confete caindo no povo ali. É confete mesmo. Sabe os brilhos assim, papelzinho picado, em cima do pessoal? Olha que legal. E aí a manchete de um jornal, o País, ele diz assim: efeitos especiais, chuvas de confetes e um marketing planejado em detalhes. Culto pentecostal de origem australiana, e já falei, né? Tem celebridades entre seus fiéis. Celebridades, o que ele está falando é o Justin Bieber. Justin Bieber, ele é um dos... Eu não sei se ele é membro dessa igreja, mas ele é uma pessoa que admira e gosta. É a pegada deles. Bom, o que a gente poderia fazer, se fosse fazer aqui, é fazer um jogo de luzes. Tem, por exemplo, mais uma vez, eu não estou falando que está certo ou está errado, para pensarmos juntos. Mas tem igreja que pintou a igreja ela todinha de preto. E, ok, deixou tudo preto, assim, né, com a tinta escura, com luzes, para poder fazer jogos de luzes. Aí você pode fazer gelo seco. Tem igrejas que fazem isso. Né, faz gelo seco, faz jogo de luz. Aí pode jogar purpurina. Purpurina não, é confete, né? Joga confete. Faz umas coisas diferentes assim. Para fazer umas coisas legais, né? Esse daqui é uma divulgação de um culto pet. Isso aqui foi no Brasil também. Qual que é o propósito? Mas deixa eu explicar o propósito, porque aí você vai pensar, puxa, faz sentido, não faz? Qual que era o propósito? Assim, qual que é a chamada do tipo, olha, as pessoas gostam muito de pet. A pet é um animal. Quem tem pet em casa? Tem bastante gente que tem animalzinho, né? Gato, cachorro, periquito, papagaio, tartaruga. Já pensou que é legal? Do tipo, você deixa em casa. Em casa tem 2. E está preso. Tem um cercadinho assim em casa. A gente prende os 2 porque os 2 são arteiros. Morde meia, morde chinelo, estraga sofá, estraga zíper, tira estofado. É uma bagunça que eles fazem. O que a gente faz? Deixa na jaulinha lá. Fica com cara de triste, depressão. Tem um cachorro nosso que tem depressão. Você põe na jaula e fica assim. Ó. Dá até dó. O Neymar morre de dó. Mas tem que deixar lá. Olha que legal se você faz um culto pet. Você está morrendo de dó, né? Do seu cachorro ficou em casa. Não tem ninguém lá. Traz para cá. Aí vai ter um berçário para as crianças e do lado vai ter um berçário pet também. De um lado você deixa o teu filho de 1 a 2 anos lá e do outro tem outro tio cuidando do seu pet. Não é legal? Então, essa foi a ideia deles, para poder trazer pessoas para a igreja. E aí, o que a gente tem que inventar aqui? Eu já ouvi várias sugestões, e muitas sugestões já passaram pela minha mente, e nossa também. A gente podia fazer isso, né? A gente podia fazer aquilo, né? Aí vai ficar legal, hein? Mas e aí? Qual que é a motivação disso tudo? É mudar para manter? Tem várias igrejas, muitas igrejas que fazem balada gospel, baladinha para os adolescentes aí. Henrique, não ia ser legal uma baladinha gospel aqui? Não sei, a mãe está do lado, né? Por isso que não vai responder. Falou certo, não sei, melhor resposta. Mãe está do lado, melhor falar não sei. Vai falar não, porque vai falar sim, a coisa vai pegar em casa. É ou não é, Henrique? Não estou complicando você, né? Fica na paz aí, viu? Imagina, mas tem igrejas que, em vez de ir na balada fora, faz balada dentro. É tudo irmão, irmã, tudo bem, né? Música gospel, cara, eu não sei como é dançar uma música de baladinha, de ficar assim, né? Com a menininha e tal, ouvindo música de Deus. Parece que não combina, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, você dançando assim. É meio esquisito, não sei, eu não sei como é que fazem. Mas, enfim, tem que deixar os jovens aí, tem que fazer um negócio legal para os caras ficarem, porque senão eles vão embora. Aí você faz um tempo o negócio, aí você tem que fazer outra coisa, você faz outra coisa, aí você tem que ir fazendo um monte de malabarismo
para que tenha gente na igreja. Mas aí, a questão é para a gente pensar juntos, tá bom? Eu não estou falando que está certo, está errado. Mas será que é isso que a gente tem que fazer? O que a Bíblia nos ensina a respeito de igreja? Igreja, quando a gente fala de igreja, não é rotina, tem a ver com a vida das pessoas. Tem a ver com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente acredita, daquilo que a gente comunica, tudo. Essa série a gente vai falar sobre 7 igrejas. O tema da série é 7 cartas. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre Apocalipse. Essas cartas, quer dizer, essa carta, Apocalipse é uma carta. É um livro que foi escrito e direcionado para 7 igrejas. Então, na verdade, é uma carta só, mas dentro dessa carta existem referências para 7 igrejas. E a gente vai estudar nas próximas semanas cada igreja. E a igreja, quando a gente fala de igreja, tem a ver com pessoas, tem a ver com a gente. O que é que Jesus falou para essas igrejas? O que é que ele falou que estava bom e aquilo que não estava bom? Vocês têm que fazer mais balada gospel, porque o meu povo está indo embora da igreja. Será que ele falou isso ou não? Então, aí é isso que a gente quer compartilhar. Então, é só para esclarecer que não são 7 cartas distintas para as igrejas. É uma carta só, que é o livro de Apocalipse. E Apocalipse fala sobre o futuro. O que é que vai acontecer nos fins dos dias. E antes de falar sobre os fins dos dias, Jesus ele se direciona para cada igreja da Ásia Menor, uma região da Ásia, 7 igrejas que estavam lá, e Jesus direciona uma palavra para essas igrejas. Então a gente vai estudar cada parte dessa palavra, tá bom? Então você pode abrir em Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler esses versos, tá bom? É uma introdução, a gente não vai trabalhar uma igreja agora especificamente, mas vamos fazer uma introdução, tá? Apocalipse capítulo 1, do verso 9 até o verso 20. Ok, diz assim no versículo 9: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê, e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só para explicar para vocês, esses nomes que ele direciona ali para as igrejas é nome de local, tá bom? É nome de cidades, tá? E não pensa numa igreja assim como a gente tem o conceito de hoje, que é uma construção. Mas a igreja, elas se reuniam geralmente nas casas, tá bom? Então, a igreja era bem simples. Não era uma quantidade enorme de gente, talvez. Mas é uma igreja simples, tá bom? Mas essas cartas são igrejas, é carta direcionada para localidades onde a igreja estava lá, onde as pessoas estavam reunidas. E João era o último apóstolo vivo. Todos os demais apóstolos já tinham morrido. Por quê? Porque foram perseguidos. O momento que ele vive aqui, ele diz assim que por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho, João estava sendo perseguido, ele foi exilado numa ilha chamada Patmos. E é de lá que ele escreve. Então, João estando lá, provavelmente muito já com a idade avançada, e ele começa a ter uma revelação de Deus. Deus começa a mostrar para ele o que vai acontecer no futuro. E esse é o livro de Apocalipse. Então, João estava assim, então é nesse momento que ele diz: olha, eu me achei em espírito. E por trás de mim apareceu uma voz dizendo para escrever esse livro. Então, continuando aqui, no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama
de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu lugar. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, são essas igrejas que a gente citou. Então, quem aparece para o João é Jesus. Só que não é uma imagem comum e natural e normal, como de um homem comum. Era Jesus na sua glória. E João, quando viu Jesus, ele caiu diante da presença de Jesus, tamanha a glória de Jesus. E Jesus fala para ele não ter medo, mas para que ele mande, envie a mensagem para as 7 igrejas. Os cristãos, eles estavam sendo perseguidos nessa época. Muitos já tinham perdido a sua vida. Muitas famílias foram destruídas, muitas famílias foram desmembradas, muitos ficaram órfãos, porque acreditavam em Jesus. E foi nesse contexto em que Jesus, ele traz essa palavra daquilo que vai acontecer no futuro, em Apocalipse. Se você perguntar, onde estão as 7 igrejas? Onde estão elas hoje? Talvez, para nossa tristeza, elas não existem mais. Aqui são ruínas de uma delas, de Laodiceia. Tudo virou ruína. Não existe mais membro daquela igreja, não se fala mais sobre a existência dessa igreja a que Jesus se referiu. Todas elas acabaram. E por que acabou? Por que elas não conseguiram se manter até o fim? Será que faltou criatividade? Será que faltou fazer teatro na igreja? Será que faltou fazer baladinha? Eu fico pensando a respeito da saúde da igreja, da nossa igreja em Melmogi e da igreja no todo. Qual será o futuro da igreja no Brasil? Hoje, a igreja ainda ela está em crescimento, como aconteceu lá nos Estados Unidos. Mas nós estamos vivendo um momento em que os Estados Unidos viveu também. Sabe qual é esse momento? É o de esfriamento espiritual. E eu quero falar um pouco sobre essa questão do caminho do esfriamento. O que é que faz a igreja fechar? E fechar assim não é por causa do templo, não. Não é só por causa de que fecha a porta, fecha o tranco. Não é isso. Mas por que é que um dia todos estamos aqui, mas um dia não está mais ninguém aqui? Esse é o problema. Por que é que uma vez uma pessoa estava cultuando a Deus, louvando a Deus, buscando a Deus, orando a Deus, lendo a palavra e clamando a Deus e fazendo, Deus faz parte da minha vida, estava ali, mas de repente não está mais. Por que é que isso acontece? Existe um processo que acontece em todo mundo. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, que é o caminho do esfriamento espiritual. A época em que João escreveu aquela carta era mais ou menos 90 depois de Cristo. Ano 90. A igreja teve um crescimento, aconteceu muita coisa, muito milagre, muito movimento, a igreja foi expandindo, e algumas igrejas começaram a se estabilizar, ficar mais tranquila no seguinte sentido de mais organizada, apesar da perseguição. E aí começa um problema de esfriamento espiritual. Aonde começa? Com murmuração, com reclamação.
essa pergunta vale para quem frequenta a igreja há um tempo, tá bom? Então você que não frequenta a igreja, ou está começando a vir, fica tranquilo aí, não precisa responder não. Mas aqueles que pelo menos já têm 1 ano de igreja ou mais, quem nunca reclamou de igreja? Nunca. Cara, nunca reclamei de nada. Vai baixar minha mão. Nunca. Nunca reclamou de louvor, nunca reclamou do ar, nunca reclamou da entrada, nunca reclamou da pintura, do banheiro, nunca reclamou do café, nunca reclamou do irmão, da irmã, nunca reclamou do horário, nunca reclamou de nada. Nunca. Nunca reclamou da pregação, da palavra. A palavra lá estava ruim hoje, hein? Nunca reclamou, nunca, jamais. Nunca. Difícil, né? Irmão, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar chateado não, viu? Eu não vou ficar chateado porque ninguém levantou a mão, porque eu sei que é assim mesmo. Começa com murmuração. A gente reclama. Reclama disso, reclama daquilo, o irmão lá, o irmão cá, é porque... Aí que a gente começa com uma reclamação, porque não está bom. Na igreja primitiva tinha reclamação também. Porque tinha um grupo lá que não estava recebendo a cesta básica e estava reclamando. Porque está mandando cesta básica para o pessoal, mas a gente não está recebendo. E começou uma briguinha lá. Reclamação, murmuração. Quando a reclamação, a murmuração começa a se tornar constante, reclama, e murmura, e não está bom, o que vai acontecer? Ceticismo. Você começa a não acreditar mais. Aí, quando vai o pastor pregar, você já não acredita muito. Será? Não sei. É nesse processo que a gente vai. E aí, você começa a questionar, começa a duvidar, duvida disso, duvida da palavra, duvida, vai duvidando. Isso vai fazendo parte da nossa vida, vai entrando dentro da gente. Depois disso, você começa a se tornar incrédulo. Ou seja, você não acredita mais. Da dúvida se torna incredulidade. Eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito mais em Jesus Cristo. Eu não acredito nas pessoas. Eu não acredito mais na igreja. Eu não acredito naquelas músicas. Eu não acredito. Sabe uma daquelas igrejas que eu falei que tinha uma das igrejas maiores assim que foi em Barcelona? Um dos seus principais líderes de louvor, que inclusive é música que a gente canta, talvez canta aqui, um deles recentemente falou assim: eu não acredito mais em Deus. Ele postou isso publicamente, não sei se é no Facebook, no Instagram, mas ele falou: olha, eu não acredito mais em Deus, estou fora. Caramba, como assim, cara? Você escreveu música, a gente canta a tua música e você fala que não acredita mais? Por quê? Murmuração, dúvida, não sei, incredulidade. Não acredito mais. E a partir do momento que você não acredita mais, qual é o próximo passo? Rejeição. Não vou mais. Eu não faço mais parte disso. Isso aqui estou fora. Aí você começa a ter nojo, começa a ter asco, cara, não gosto. Eu não gosto de pastor, não gosto de igreja, não gosto de padre, não gosto de assistir televisão com qualquer teor religioso, evangélico, cristiano, de cristianismo. Não quero, não gosto, me dá raiva. E aí a gente começa nesse negócio, a gente começa a rejeitar tudo que se refere a Deus. Esse é o processo que a gente vai vivendo. Esfriamento espiritual. E a partir do momento que você rejeita, você rompe. E não é um rompimento com a igreja. Não é rompimento de parar de frequentar a igreja. Não é isso. Mas é uma desconexão com Deus. E aí, você rompe o teu coração com Deus. A partir do momento que você rompeu o teu relacionamento com Deus, a tua conexão com Deus, você não tem mais obrigação nenhuma, nem moral, nem espiritual, nem ético, nem nada, para fazer aquilo que está na palavra. Eu vou curtir a vida. Eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer do meu jeito. É por isso, só que assim, você pode estar até nesse processo dentro da igreja. A gente vive isso daqui, frequentando a igreja há 20, 30, 40 anos. A gente está aqui na incredulidade, na rejeição, até no rompimento dessa desconexão com Deus, dentro da igreja.
A gente vai para a igreja porque os caras vão ficar me enchendo o saco depois e vão ficar questionando, por que você não vem? Por que você não sei o quê? Tem que estar firme na rocha. Para não ficar ouvindo, então eu vou. Você vem, mas o teu processo é esse. Murmuração, dúvida, não sei, não acredito. Você rejeita as coisas de Deus, então tudo que você ouve aqui, isso daqui não é para mim, isso aqui não serve, não faz diferença nenhuma. É por isso que dentro da igreja, a gente vê tanta coisa esquisita. É por isso que dentro da igreja, você vê pastor catando a irmã. A esposa do irmão querido, vai lá o pastor e cata. Aí tem um irmão que tem uma esposa que cata a irmã do outro. Ou a irmã que fica de olho no outro, dentro da igreja. Aí, dentro da igreja, o pessoal mexe, aqui não, mas o pessoal mexe com finanças, separa lá 10, 20, 30 da igreja e 5 mil. Mais 10, 20, 30 e mais um pouquinho aqui. Ele não está nem aí. Tem líderes aqui, assim, não aqui, mas da igreja no geral, que fica colocando pressão na igreja. Quem que deu seu dízimo? Quem deu a oferta? Não deu? Vai cair uma maldição sobre você, hein? E fica pressionando, e fica oprimindo, e fala, você tem que dar seu dízimo, é agora, é hoje, vai acontecer. E se não acontecer é porque é falta de fé. E você fica pressionando o povo. Aí o povo fica desesperado, meu Deus, vai vir maldição na minha vida. Aí você vai lá e põe a oferta. Aí o pastor cara de pau, ou seja, quem for, pega aquele dinheiro e faz mau uso. E não está nem aí. Não tem a cara de pau, entendeu? Dentro da igreja. E aí é por quê? Por causa disso daqui, ó. O cara desconectou com Deus. Então, a grande questão a pergunta que fica é, o que é que a gente tem que fazer como igreja para conectar o coração das pessoas com Deus? Ok, você fala, nossa, meu coração está desconectado porque eu estou nessa parada aqui. Cara, eu entendo você. Eu te entendo, porque a gente vive isso aqui, é uma luta para a gente. A gente vive constantemente essa luta, e as igrejas, quando Jesus fala sobre essas igrejas, é essa luta aqui. Nós vivemos isso. Mas, talvez você fique até meio constrangido, mas a intenção não é te constranger. Mas aí o que a gente faz para fazer com que as pessoas se conectem com Deus? Porque esse é o principal. Quem estava na série passada, nós falamos sobre uma vida abundante, não falamos? Qual que é o propósito de Deus para você? Não é te condenar, não é acabar com a tua vida. Não é esperar que você dê o primeiro tropeço para jogar um raio em você para acabar com a tua vida. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você tenha uma vida abundante, uma vida plena, uma vida que transborda, uma vida cheia de graça, de misericórdia, de alegria, de relacionamentos. Deus quer que você viva isso. Mas você consegue viver isso conectado com Deus só. E aí as pessoas acham que conseguem viver sem essa conexão. Mas aí as pessoas vão se desconectando porque acham que não precisa. Aí a pergunta é, será que se a gente jogar purpurina nas pessoas, isso conecta as pessoas com Deus ou não? Será que se a gente fizer baladinha gospel, isso conecta com as pessoas, com Deus ou não? Será que se a gente pintar tudo de preto, jogar a luz aqui, colocar um sonzão, bateria, que bate aqui no peito, isso conecta as pessoas com Deus ou não? Eu estou perguntando, não estou criticando, eu estou fazendo pergunta para a gente pensar junto, tá? Para a gente pensar juntos. Não estou falando que está errado, mas também não estou falando que está certo. Será que se a gente fizer um malabares aqui, o Val cuspir fogo em vocês, isso vai fazer você conectar com Deus? Cara, que fogo, glória a Deus, eu me conectei com Deus agora. Agora estou na fé, agora estou na unção, porque eu vi o fogo da boca do Val. Não, não sei. Não sei então, essas perguntas que a gente tem que fazer. Porque o problema é esse. As pessoas deixam de vir para a igreja por causa disso. As pessoas fazem coisas estranhas na igreja por causa disso. E a gente faz. Mas aí a gente precisa ter a volta. Porque geralmente a gente está aqui. Olha, talvez a gente já tenha caído aqui. Talvez você caiu aqui. Talvez você está quase caindo aqui. Talvez você está para cair. Mas a gente tem que ter a volta. A conexão com Deus. Jesus, é uma palavra, uma frase que Jesus diz para todas as igrejas. A gente vai ver isso no decorrer.
Jesus fala para cada igreja: eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Para cada igreja, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu sofrimento. Eu conheço onde você está. Eu sei onde você está. Sabe, onde a nossa maior fraqueza é saber que a gente não está sendo vigiado nem monitorado. Porque a hora que a gente... porque assim, a gente sabe que o que está certo é errado. Bom, geralmente a gente sabe, né? Está certo, está errado. E tem a lei. E quando que a gente cumpre a lei? Quando tem fiscalização. Eu deixo de fazer alguma coisa errada, porque se bater uma fiscalização, se o cara vier ver o que está acontecendo, aí eu vou me dar mal. Mas se não tem ninguém vendo, e se eu acho que ninguém vai ver, e que a justiça não vai me perseguir porque estou fazendo uma coisa errada, estou sonegando alguma coisa, bom, então tudo bem, né? Ninguém está vendo. Esse é o problema. Quando a gente sabe que a punição vem, aí a gente toma cuidado. Tem que pagar multa, né? Vai pesar no meu bolso, vai dar algum problema, posso ser preso. Então não faço. Mas o país que tem mais impunidade, geralmente é o país que não consegue executar a justiça. Ou que não consegue monitorar e nem fiscalizar. Quando a gente está na igreja, ou quando a gente tem a nossa vida, a gente acha que ninguém está vendo. Não, ninguém está vendo mesmo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo o meu pensamento. Ninguém está vendo, minha esposa não está vendo, meu marido não está vendo. Mas Jesus fala, eu estou vendo. Eu conheço. Eu conheço seu coração. Eu conheço os seus pensamentos. Eu conheço para onde você quer ir. Eu sei para onde você não quer ir. Eu sei o que arde no teu coração. Eu conheço as suas fraquezas. Eu conheço as suas lutas. Eu sei. Eu conheço. É essa consciência que Jesus traz para todas as igrejas. Eu sei o que vocês fazem e o que vocês não fazem. Tem coisas que eu me alegro na vida de vocês, mas tem coisas que precisam ser trabalhadas. Tem coisa escondida aí. E você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. E presta atenção, porque se você continuar nesse caminho, a corda vai estourar. O precipício vai chegar. E você vai cair. E a intenção de Jesus, lembrando mais uma vez, o que ele diz? Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Se você entrar no precipício, se você tropeçar, o que vem? Vida que se destrói. Aí você destrói a tua família, você destrói os teus filhos, você destrói o teu trabalho, você destrói tudo que você construiu, que Deus deu graça na tua vida, por causa de alguma coisa que você está lá escondendo e pá, o negócio e quebra a tua vida inteirinha. Não é porque Deus quer te condenar. Pelo contrário, é porque Deus quer te livrar. Não é porque Deus quer te decretar a morte. Pelo contrário, porque Deus quer te decretar a vida. É por isso que o nosso desafio é estar com o coração aberto para as próximas semanas. Para aquilo que Deus deseja falar. Porque, queridos, se não for o caminho, Henrique, a gente não vai fazer balada gospel aqui. Se não for o caminho, a gente não vai jogar purpurina nas pessoas. Se não for o caminho, a gente não vai fazer culto pet. Pode trazer seu cachorro aqui, mas culto pet não. Pode trazer, a gente pode até cuidar dele, mas culto não. Se não for o caminho de Deus, a gente não vai ficar fazendo coisa para tentar te segurar aqui, porque é gostoso, porque chama atenção. Mas o nosso clamor diante da presença de Deus é: Senhor, nos ajuda a conectar contigo. E nos ajuda a fazer com que as pessoas se conectem com o Senhor. Eu quero terminar lendo esse salmo.
Salmo 139. Ela não está inteira, eu peguei só o começo e a parte do fim. Tá bom? Nós podemos ficar de pé? Eu gostaria de pedir ajuda talvez para o Marcelo. O Marcelo Tartaglia está aí? Marcelo está aí? Não? Eu pedi para ele dedilhar. Você pode dedilhar por favor, você pode dedilhar, por favor, uma música. Para que esse salmo seja a nossa oração. Para que essas palavras que Davi escreveu sejam nossas palavras. O que Deus deseja de nós não é que você fale, Senhor, a minha vida é completamente reta, eu não erro nunca, sempre faço tudo certinho. Não são essas palavras que Deus quer ouvir de você. Mas o que Deus deseja ouvir de nós, de mim, de você, é sempre essa oração: Senhor, som do meu coração. Eu quero estar conectado sempre contigo. E se tem alguma coisa que me desconecta do Senhor, se tem algum perigo, me ajuda, Deus. Porque eu quero dizer para você que se você andar desconectado de Deus, a tua vida jamais será abundante. Jamais. Você não consegue ter uma vida plena desconectado de Deus. E esse é o maior desejo de Jesus. Que todos tenham uma vida plena da presença de Deus, de andar com Deus, de caminhar com Deus. Então, eu gostaria que todos nós lêssemos juntos. Tudo bem? Pode acompanhar aqui, talvez a tua versão na Bíblia seja um pouco diferente, mas pode ler na tua Bíblia também, não tem problema, se for mais fácil. Se não te atrapalhar, talvez uma versão diferente, não tem problema, você pode ler aí, tá? Mas podemos ler juntos? Como uma oração, a tua oração diante de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Você pode fechar os teus olhos?